Olá, muito bom dia. É com muita alegria que iniciamos mais uma aula do componente curricular de Geografia do 6º ano do Ensino Fundamental. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED e estou aqui no estúdio do Centro de Mídias de São Paulo, juntamente com a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia a todos os professores, que nos acompanham, alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia, Nós vamos falar aí do 6º ano, 4º bimestre, Isso mesmo, professora. Teremos uma aula hoje muito legal, E antes da gente começar a aula, a gente tem aqui algumas informações muito valiosas, muito importantes para a organização dos trabalhos e também, outras atividades que vocês podem participar. Todos vocês acompanharam que a gente, semana passada, teve o Movimento Inova, Feira de Ciências. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que participaram desse movimento, foi muito legal. E dentro a Secretaria, ela tem diversas ações, E agora a gente tem mais uma novidade para vocês, No último sábado foi lançado um concurso de desenhos sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês já conhecem das aulas aqui de Geografia. E é com muita alegria que a gente convida os estudantes do ensino fundamental, dos anos finais, e também alunos do ensino médio a participar dessa iniciativa. Então, converse com seus professores, dos diferentes componentes, das áreas de conhecimento e verifique como que você pode participar deste concurso de desenho sobre a Agenda 2030. Não é isso, professora? Muito bem. Sem contar que é um tema aí super recorrente das nossas aulas, Boa parte dos alunos e dos professores que nos acompanham sabe que a importância de discutir a Agenda 2030, os seus objetivos, e sem contar que é um concurso super bacana. Então, vale muito a pena a participação. E aproveitando também esse momento de diálogo, eu queria agradecer aos alunos, e também alguns professores que mandaram aí, eu sei que já passou, Feliz Dia dos Professores para a gente nas redes sociais, Nós recebemos algumas mensagens, alguns desenhos. Eu queria agradecer esse carinho tanto dos alunos e alunas quanto dos professores e professoras. Isso mesmo, professora. Nossos estudantes professores, alinhados aqui com as propostas da Secretaria, e a gente espera que vocês participem também desse movimento do concurso Agenda 2030 e ODS. O regulamento ele está disponível no site do EFAP, do CRE, Então vocês lá vão encontrar mais informações. E agora a gente parte para a introdução da nossa aula, com aquelas informações básicas que são importantes para você fazer o registro e conversar depois com seus professores e organizar o seu percurso de aprendizagem. Então, como toda aula aqui, a gente está sempre junto com a professora Milene. Essa aula foi elaborada de forma colaborativa pela equipe da COPED, com participação da professora Mariana, do professor Sérgio e na regência de hoje a professora Milene. Essa aula, ela tem como o nome da aula é biomas, Então, fique atento a essa questão. E o que nós vamos trabalhar? É uma aula do 6º ano, como a professora Milene bem lembrou, é uma aula do 4º bimestre, e está relacionada à habilidade do currículo paulista. Que habilidade é essa? A 05. Caracterizar os biomas, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e relacionar com os padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedológicos e biológicos. Está ligado à unidade temática Conexões e Escala e o objeto de conhecimento é relações entre os componentes físicos naturais. Então, temos aí as primeiras anotações importantes para a aula de hoje. E agora eu vou passar a palavra para a professora Milene, que vai fazer uma rápida retomada das aulas anteriores. Boa aula, professora. Obrigada. Então, a gente está dando início, como a professora falou, a gente está falando aí de uma habilidade do 4º bimestre, Uma habilidade que visa as questões do bioma, e para isso nós vamos fazer uma breve retomada, que vai aparecer para vocês na tela. No nosso 3º bimestre nós trabalhamos muitos temas, porém eu trago de destaque 3 aqui. Primeiro aí, bacias hidrográficas, lembrando que é a região ou área de drenagem de um rio principal, nós trabalhamos bastante. A questão dos recursos hídricos e do uso da água, os diferentes usos da água.
foi muito debatido aqui nas nossas aulas, e também essa questão, né, falando dos recursos hídricos, a questão de pensar, né, a importância de pensar a forma do uso, como nós usamos esse recurso, né? Será que de forma consciente? Será que de forma adequada? Né? Eu acho que é importante, tenho certeza que muitos alunos, depois das aulas e da conversa com os professores, né, que deram continuidade a essa aula, eu tenho certeza que muitos repensaram aí a forma de usar a água, foram lá conferir se as torneiras de casa não estavam pingando, que é uma ação que pode parecer muito pequena, mas é uma ação muito importante, né? Imagina toda hora ali aquela torneirinha pingando. Então fica aí a dica para quem ainda não fez, né? Para o aluno que ainda não foi conferir, vai lá nas torneiras de casa, dá uma olhadinha para ver se não está pingando. E iniciando aqui, hoje nós vamos falar sobre biomas, né? Então o foco da aula hoje é a discussão sobre biomas. E para a gente poder dar início a essa aula, a professora Andréa vai fazer a leitura com vocês de 3 perguntinhas da sondagem. Isso mesmo, professora Milene. A gente viu que a dinâmica aqui do nosso chat mudou um pouquinho, né? Agora a gente tem aí vocês professores, né, cada vez mais atuantes, fazendo essa interlocução com os nossos estudantes. Então a gente pede por gentileza, né, que realmente participem aqui, tragam as contribuições, as suas contribuições, as contribuições dos estudantes para a dinâmica dessa aula. Então são 3 questões para esse momento de sondagem. Acompanhem conosco na tela. Primeira questão. Você já ouviu falar sobre biomas? E o que sabe sobre esse tema? Segunda questão. O que são recursos naturais? E ações antrópicas? Cite exemplos de ações antrópicas que têm provocado a degradação dos biomas brasileiros. Terceira questão. Cite o nome de um bioma. Então, são aproximadamente 2 minutos, as questões vão ficar na tela e aguardamos as suas respostas e contribuições. Até já! Olá, voltamos. Então ficam aqui as 3 questões, né, para vocês professores, professoras, dialogarem mais com seus estudantes, obviamente incorporando outras questões para essa sondagem. No material de apoio também do Currículo Paulista, do volume 4, há outras questões, outras possibilidades de participar, né, de criar dinâmicas para esse tema. Então, professora Milene, são 3 contribuições que eu gostaria de destacar aqui dos nossos professores, né?
O professor Ayrton disse que os biomas estão em perigo. A professora Solange registrou que é importante a preservação dos biomas. E a professora Ana Lúcia destacou que o Pantanal é um exemplo de bioma, além de outras contribuições também sobre a questão das queimadas e todas as ações que estão comprometendo aí a preservação dos nossos biomas. Muito bem. Então, né, a primeira pergunta é, você já ouviu falar sobre biomas, né? Então, como o nosso tema da aula é biomas, nós vamos começar com uma definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês vão acompanhar aí na tela que diz o seguinte item, né? Então, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. Historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, né? Então, aí, iniciando essa definição que nós vamos utilizar hoje, nós vamos utilizar, na verdade, praticamente a aula toda com definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já na sequência, falando dos biomas, tinha uma perguntinha lá, né? Cite o nome de um bioma. Então, nós vamos ver, né? No caso do nosso país, né, do Brasil, nós podemos encontrar 6 tipos de biomas, segundo o IBGE. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Inclusive, apareceu Pantanal nas respostas, né? Nossos biomas são importantes, não somente como recursos naturais, né, no Brasil, mas têm destaque como ambientes de grande riqueza natural no planeta. Inclusive, nós vamos citar um pouquinho mais para frente da questão das riquezas que nós encontramos especificamente nos biomas brasileiros, né? Características únicas do nosso bioma. E dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a floresta amazônica, né? Então tá aí para vocês na tela. A floresta amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta. Olha que importante, né? Com indicações de que abriga ao menos metade de todas as espécies vivas do planeta. Já o Cerrado, né, que também é um bioma brasileiro, é considerado a savana com maior biodiversidade do mundo. A Mata Atlântica, por sua vez, conta com recursos hídricos que abastecem 70% da população nacional. Então, esses dados, né, eles enriquecem a nossa análise quando nós pensamos nas questões ligadas ao bioma. Como nós iniciamos falando aí da questão da floresta amazônica, né, e falando da importância de pensar nessa preservação, o quanto ela é rica em biodiversidade, nós vamos ter um vídeo agora, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente vai assistir um vídeo de aproximadamente 3 minutos, que vai trazer um pouquinho aí, alguns elementos para essa compreensão. Então, acompanhe conosco agora o vídeo que vai passar. Em novembro de 2017, um grupo de 11 pesquisadores da USP, apoiado pelo Exército Brasileiro, organizou uma expedição para conhecer a biodiversidade de uma área nunca antes explorada pela ciência nacional, o Pico da Neblina. Os pesquisadores coletaram répteis, anfíbios, plantas, mamíferos e aves na localidade de Maturacá, na base do Pico da Neblina, onde se localiza um batalhão de fronteira do Exército dentro de uma terra dos índios Yanomami. Depois de 2 semanas, subiram para o pico, que é o mais alto do Brasil. Mas por que foram para essa região? Os animais que estão ali em cima, eles estão enfrentando condições fisiológicas completamente diferentes dos animais que estão embaixo. E isso foi parte do que aconteceu, por exemplo, durante as oscilações climáticas do Quaternário e anteriores, onde, quer dizer, as temperaturas caíram muito nas épocas glaciais e as temperaturas subiram nos interglaciais. E quando elas caíram nos interglaciais, elas caíram a situações que podem ser muito próximas daquelas que a gente encontrou no Pico da Neblina. A Amazônia, como um todo, é a última fronteira para a biologia.
no Brasil e no mundo. As montanhas brasileiras da Amazônia são muito pouco conhecidas, daí o interesse na região. É todo um trabalho muito sério, onde a gente realmente procura mostrar alguns poucos indivíduos dessa população de maneira ética e humanitária, para que esses animais possam servir para responder as perguntas que a gente tem a respeito da diversidade biológica na Amazônia. E com isso a gente pode tentar entender de uma forma mais objetiva a evolução desses grupos e desses ambientes. Eu acompanhei a expedição durante 10 dias. E agora você pode ver no canal USP como os biólogos trabalham no campo. Entre na mata. Viaje conosco pelos rios. Visite as armadilhas. Mergulhe na neblina do pico. Descubra com os pesquisadores da USP bichos e plantas nunca antes descritos e que agora se tornaram conhecidos da ciência. Uma boa expedição é aquela que a gente tem certeza de que coletou muita coisa, mas a gente fica muito triste de ir embora porque sabe que deixou muita coisa para trás. Cantos de sapos, de lagartos, de cobras, tem muita coisa para lá. A gente tem vontade sempre de voltar para aquela área. Essa é o que caracteriza uma boa expedição. Muito material e muita coisa que fica para trás. Muito bem, estamos de volta, né? Acho tão bonito a gente poder ver essa biodiversidade, né, da Amazônia e ver nessa pesquisa acontecendo o quanto isso enriquece não só as pesquisas brasileiras, mas quanto enriquece o conhecimento da população, que boa parte desses estudos, né, ou esses estudos, eles ficam aí disponíveis para que a gente tenha acesso. E já na sequência nós vamos ter um mapa, né, o mapa dos biomas, não poderia faltar na aula de geografia o mapa dos biomas brasileiros. Então acompanhem aí na tela, vocês estão vendo o mapa e vamos analisar esse mapa. Então ele está representado por cores, então a gente tem aí um verde bem chamativo, que representa o bioma Amazônia. Nós temos aí uma tonalidade amarela, que representa a Caatinga, o rosa, o Cerrado, um verde um pouco mais clarinho, a Mata Atlântica, um rosa bem clarinho, o Pampa, e aí próximo a um roxinho, né, o Pantanal. E nós temos também aí o sistema costeiro marinho, que está representado no litoral do nosso país. Então a gente consegue ver a delimitação costeiro marinha aí né, na parte litorânea do nosso país. Então, fazendo essa análise, a gente consegue observar espacialmente a localização dos biomas, né? Mas como nós estamos aqui no estado de São Paulo, nós vamos para uma atividade que vai trazer esse olhar dos biomas para o nosso estado. A professora Andréa vai fazer a leitura com vocês. Isso mesmo. Então, a professora Milene apresentou um mapa para vocês, né? Um mapa aí muito atualizado do IBGE sobre a questão dos biomas. E agora a gente vai analisar esse mapa, né? Tem aí um pequeno recorte, né? Uma adaptação, e vocês vão responder. Quais são os biomas existentes no estado de São Paulo? Né? Então, tem aí mais uma oportunidade de você expressar os seus conhecimentos. Então, são aproximadamente 1 minuto e meio para você dialogar com seus professores e chegar até aqui a resposta de vocês no nosso chat. Até já!
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, aula do 6º ano do componente curricular de Geografia. Então, nós deixamos para vocês um recorte do mapa, né, dos biomas brasileiros e a identificação, quais são os biomas existentes no estado de São Paulo. Professora Milene, os nossos professores aqui, né, interlocutores dos nossos estudantes, trouxeram algumas contribuições. Vou destacar da professora Marta. Maior parte é Mata Atlântica e menor abrangência o Cerrado. Muito bem. Inclusive, até vou pedir para voltar um pouquinho para a atividade, né, que tem o mapa lá. Eu até gostei muito do que a professora colocou. Ó, a gente consegue observar aí, né, a Mata Atlântica, a presença da Mata Atlântica em menor abrangência, né? Nós temos aí o Cerrado. Muito bem, é isso mesmo. E, já na sequência, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os biomas, as características de cada bioma. E nós vamos começar com a Amazônia, que vocês vão acompanhando a leitura aí comigo na tela, né? O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Né? O delicado equilíbrio, a gente tem que sempre lembrar disso, o delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. E pensando nisso, né, nessa questão da biodiversidade, da importância, né, 49% do território brasileiro, a gente vai trazer para vocês aí uma imagem que vai enriquecer um pouco essa leitura sobre o bioma, né? Então, olha que interessante, vamos acompanhar aí. Ele traz algumas características, algumas informações que são importantes. A gente consegue perceber, por exemplo, a rica biodiversidade, mas ele traz uma coisa importante, uma informação importante que é o seguinte: espécies endêmicas. E o que seriam essas espécies endêmicas, né? São animais ou plantas que, por sua característica, são encontradas somente naquele lugar. Então, vocês vão ver que todos os biomas, eles apresentam aí características de espécies endêmicas. Ou seja, se eu tenho um pássaro, uma planta, que ela é endêmica, no caso da Amazônia, só existe lá. Se acabar, não tem mais. Por isso que é importante a gente discutir a questão da manutenção desses biomas, né? Quando eu falo de uma espécie X e essa espécie ela está em extinção, ela é endêmica, ela não existe em outro lugar do planeta, ou seja, ela existe porque ela sobrevive àquelas características climáticas e geológicas, né? Independente se nós estamos falando de flora ou fauna. Então, por isso que quando nós falamos de espécies endêmicas, a gente tem que ter um olhar muito mais apurado, justamente por uma questão de ser único. Não estou falando que os outros a gente não deve ter esse olhar, mas que a gente deve ter essa atenção. Quando nós falamos de Amazônia, eu vou pedir para voltar aquele esqueminha, justamente para a gente observar que nós temos de aves 32 espécies, da flora 2.956, aproximadamente 2.956 espécies endêmicas e anfíbios 12, ou seja, mais de 3.000 espécies endêmicas nesse bioma. Então, olha o quanto ele é importante, né? O quanto nós temos que ter esse olhar, principalmente quando nós falamos das questões das ações antrópicas. Né? Nós temos as ações, nós temos movimentos naturais, ocorrências naturais, mas nós temos as ações antrópicas. Por isso que surgiu logo lá no início da nossa sondagem já essa pergunta, que é uma pergunta até já para iniciar esse diálogo com os alunos. E na sequência, né, nós falamos aí da Amazônia, nós vamos para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica nós vimos aí na atividade, que é o bioma que nós temos aqui no nosso estado. Então acompanhe a leitura aí. O bioma Mata Atlântica ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. Por se localizar na região litorânea, ocupada por mais de 50% da população brasileira. É o bioma mais ameaçado do Brasil, apenas 27% de sua cobertura florestal original está preservada. Então, por isso que é importante essa preservação desses parques, né? Às vezes a gente tem Parque da Serra do Mar, né? A gente tem esses parques, esses trabalhos que são feitos justamente para preservar. Se a gente pensar em 27%, a gente está pensando
né, numa região muito restrita. E vai aparecer também um esqueminha para vocês aí da Mata Atlântica, né? Olha que bacana, nós temos aí no centro, né, a bromélia como símbolo aí da Mata Atlântica. O IBGE traz essa informação. E quando nós falamos em espécies endêmicas, nós temos aproximadamente 55 mamíferos, 10.211 espécies endêmicas relacionadas à flora, né? E mais uma vez fazendo aquela análise da importância de se preservar essas áreas. Agora nós vamos falar um pouquinho do Cerrado e a professora Andréia vai acompanhar esse momento, né, professora? Isso mesmo. Antes, professora Milene, eu gostaria de destacar aqui o nome de algumas escolas que estão acompanhando a aula hoje, né? Então, é um novo momento, a gente está se adaptando também aqui no estúdio a esse novo formato de interação. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, principalmente o pessoal da escola do Benedicto Lossi, a escola Bairro Santa Rita do Pontal, a escola Preciso Gomes Gonzalez e também a escola José Augusto de Carvalho. São alguns exemplos que eu consegui captar aqui no chat, então fica aqui o nosso muito obrigado. E alunos, continuem participando, né, trazendo aqui as suas percepções e conhecimentos sobre os temas. E voltando para a questão da aula, né, a professora Milene aí me pediu para fazer uma leitura com vocês sobre a questão do cerrado, né, nesse mesmo formato. A gente vai destacar alguns pontos principais, as características desse bioma e também trazer alguns dados sobre a questão das espécies. Então, vamos ler juntos a tela que foi preparada para esse momento. Então, vamos lá. O bioma cerrado ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. É reconhecido como savana mais rica do mundo em biodiversidade. Até a década de 50 do século XX, os cerrados mantiveram-se quase inalterados. A partir da década de 1960 do mesmo século, né, com a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e a abertura de uma nova rede rodoviária, a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e a agricultura intensiva. Então, são alguns destaques, né? A gente tem, em muitas respostas aqui, professora, né, os estudantes, professores falaram da questão do cerrado e o quanto as ações antrópicas, né? Aí a gente destacou duas atividades, mas são tantas outras, né, que impactam e transformam esse cerrado e comprometem também a preservação de algumas espécies. Então, na tela, a gente também tem um infográfico para vocês, com algumas informações sobre essa questão, né, de quantitativa. Ao centro da imagem, a gente tem um dos grandes símbolos, né, do cerrado, que é a onça pintada. E aí eu vou destacar alguns números para vocês, né? Com relação aos répteis, são aproximadamente 187, as aves, 850, os peixes, 1.000, os mamíferos, 252, sendo que são 18 espécies endêmicas, como a professora Milene destacou anteriormente, e 113 anfíbios. E, para completar, a flora, aproximadamente 12.683, sendo 7.356 espécies endêmicas. Esse infográfico vocês também localizam no site do IBGE Educa Jovens, tá? Então, é importante. Então, ampliem os seus conhecimentos sobre o cerrado, né? Outras atividades, né, nessas pesquisas vão aparecer para que vocês conheçam exatamente as transformações que estão ocorrendo. E dando sequência, a gente também vai destacar alguns pontos, algumas características de um outro bioma, não comum aqui ao estado de São Paulo, né, em outra região do Brasil, que é a caatinga. Então, acompanhe conosco na tela algumas dessas informações. O bioma caatinga ocupa uma área aproximada de 10% do território nacional. Embora esteja localizado em área de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens, relativa à riqueza biológica e espécies que somente ocorrem nesse bioma.
Seus tipos de vegetação encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura. O desmatamento e as queimadas são práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária. Essa prática, além de destruir a cobertura vegetal, também prejudica a manutenção de animais silvestres, a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foram alterados, né, pelo homem, pelo ser humano. A fonte também é do IBGE Educa Jovens. E na próxima tela, mais um infográfico, né? E aí ao centro desse infográfico a gente tem, né, um dos símbolos que é a jiboia e alguns dados aí quantitativos. Então, com relação aos répteis, em torno de 107, aves 510, peixes 240, mamíferos 148, sendo 10 espécies endêmicas, anfíbios 49 e a flora, 5.311, sendo 1.547 espécies endêmicas. Então, olha para vocês verem o quanto, né, esse bioma, né, tem a nos ensinar, né, em dados quantitativos, em exploração do seu território. Então, converse com seu professor e aprofunde as pesquisas sobre isso. Agora eu passo a palavra para a professora Milene, que vai falar do Pampa. Muito bem, nós vamos falar do Pampa, que muitas vezes não é um bioma muito conhecido dos alunos, né? Então acompanhem aí na tela, né? O bioma Pampa ocupa aproximadamente 2% do território nacional, é caracterizado, né, por clima chuvoso, sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, que influenciam a vegetação. Em toda a sua área de abrangência, a atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que de um modo geral é usada como pastagem natural ou ocupada com atividade agrícola, principalmente o cultivo do arroz, né, a risicultura aí. Importante a gente ressaltar que esses dados que nós estamos utilizando dos biomas é um dado do IBGE Educa, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E vai aparecer para vocês um infográfico do Pampa, né, assim como já apareceu dos outros biomas. E o que é interessante a gente observar? Quem vem representando aí é o sapinho de barriga vermelha, e nós conseguimos observar aí o grande destaque para a flora, que tem aproximadamente 1.623 espécies, assim como também anfíbios, né, aproximadamente 50 espécies de anfíbio. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal, né, o Pantanal, que é um bioma bem já conhecido. A gente tem algumas propagandas que passam principalmente na TV aberta, né, que retratam um pouco do Pantanal. Às vezes, quando a gente fala em Pantanal, vem algumas características já na nossa mente, mas vamos acompanhar aí o texto do IBGE, né? O bioma Pantanal, ele ocupa aproximadamente 2% do território nacional. Entretanto, é reconhecido como a maior planície inundada contínua do planeta Terra, o que constitui o principal fator para sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. Ali, reúne-se representantes de quase toda a fauna brasileira e é o mais preservado, embora a criação de gado seja uma atividade importante economicamente para a região, aliada às atividades de turismo, né? Na sequência, nós já temos aí o infográfico também do Pantanal. Quem vem representando aí é o Pacu, né? A gente sabe que é uma região, como disse, né, uma região alagada, muito famosa pela diversidade, pela riqueza aí voltada à piscicultura. E nós temos aí aproximadamente em relação à flora 1.197 espécies, sendo 146 espécies endêmicas. Nós vamos ter aí aproximadamente 263 espécies, né, tipos de peixes e 132 de mamíferos. Então, a gente consegue observar aí a riqueza, né, do Pantanal. E, nesse momento,
nós vamos para uma atividade, ou seja, nós conhecemos aí a espacialização dos biomas, nós conhecemos características, né, de cada bioma. Lógico que é um momento inicial, vocês vão poder discutir com os professores, com os colegas, aprofundar os conhecimentos de vocês. E agora nós vamos para uma atividade, né, professora? Isso, chegamos a quase a última parte da aula, então mais uma vez aqui, muito obrigada, muitas contribuições aqui no chat, viu, professora? E depois da atividade gostaria de fazer alguns comentários aí, alguns agradecimentos. Então vamos lá. Atividade 2. Primeira questão, conte para nós quais biomas você conhece. Segunda questão, você já morou em outro estado brasileiro? Se sim, qual o bioma da cidade ou da região que você morou? Então, lembrando que nessa tela também, mais uma vez, volta o mapa sobre os biomas brasileiros. Aproximadamente, né, 1 minuto e meio para vocês registrarem as suas contribuições e voltamos já. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Obrigada pelas contribuições. Professora Milene, eu gostaria de destacar aqui a contribuição da professora Aparecida. Ela disse, moro em uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, em Vargem Grande do Sul. Aí, na sequência, a professora Silvana destacou, morei no Mato Grosso do Sul e lá é o Pantanal. Muito bem. E aqui, né, vou deixar uma dica para vocês para ampliar, até deu um trava-língua aqui, para ampliar os conhecimentos, vai aparecer aí para vocês, é um vídeo, Biomas Brasileiros, né, aí tem o QR Code de acesso. Esse vídeo apresenta algumas considerações sobre a vida, né, dando enfoque às interações entre os seres vivos e o ambiente. Então fica essa dica aí para ampliar o conhecimento. O QR Code já dá acesso direto ao vídeo. E na sequência eu deixo aqui para vocês uma atividade complementar, né? Pesquise mais sobre os biomas, suas características e suas curiosidades e poste as atividades utilizando a hashtag GelNoCMSP. Não esqueça de colocar o seu nome, o nome da unidade escolar, fica mais fácil para a gente capturar essas atividades. E para finalizar, também um Para Saber Mais, tem aí o folder sobre os biomas, que é do EducBGE, tem várias informações aí sobre os biomas, é bem bacana, e também um link aí da agência de notícias do IBGE que fala sobre a biodiversidade brasileira. Os dois estão aí com o endereço de acesso e também o QR Code. E que tal, né, contar pra gente aí o que você vem pesquisando junto aí com seus colegas e seus professores. Então, que tal compartilhar o que você aprendeu com outros estudantes? Utilize a hashtag GelNoCMSP. Não esqueça de colocar aí seu primeiro nome, ano e série e o nome da sua escola, né? E nós vamos ficando por aqui, certo, professora? Isso mesmo, professora Milene, muito obrigada por todas as suas contribuições, obrigada aos professores e professoras que acompanharam e os nossos estudantes, e deixando aqui uma mensagem final, né, de agradecimento à Escola Anísio Ferraz Godino Conchas,
a Escola João Ferreira, e a professora Érica e o professor Vinícius, fica aqui uma mensagem que a habilidade trabalhada hoje, no 6º ano, é um ponto de partida para a introdução dos biomas e ecossistemas. Esse tema será aprofundado também no 7º ano. Então, até a próxima aula e, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.